e vamos agora avançar para a quarta-feira, onde o autor ele faz uma divisão por sua própria conta. Nas Bíblias que nós utilizamos em português, tanto na Almeida atualizada como na Almeida revista e atualizada segunda edição, apenas um subtítulo, a parábola da candeia, mas ele faz uma divisão entre, ele chama aqui de lamparina na lição, os versos 21 a 23 para esta parábola que ele chama de lamparina, e então os versos 24 e 25, o que ele chama de a parábola da medida, embora este subtítulo não apareça nas versões bíblicas em português. Então vamos considerar de acordo com o que o autor está nos propondo, estudando primeiro a parábola da candeia ou da lamparina, que está nos versos 21 a 23, e depois a parábola da medida, nos versos 24 e 25, e aí ficará restando duas parábolas para serem estudadas. Então, o autor começa dizendo que, quer a casa fosse grande ou pequena, eles tinham um sistema de iluminação. E é curioso que Jesus faz aqui duas perguntas a respeito disto. Será que a candeia, a lamparina, o lampião, ele devia ser posto debaixo do alqueire ou da cama? Então vamos entender alqueire aqui. Alqueire era como se fosse uma botija caberia quase 9 litros de algum tipo de cereal que se costumava usar, e ele usa no singular porque a maioria das famílias mais simples, mais pobres, deveriam ter uma única botija, que ele chama aqui de alqueire. Então, Jesus faz essa pergunta, você vai acender o lampião e vai colocar a botija para não permitir que ele ilumine, ou vai colocar debaixo da cama? E a resposta é não, obviamente não. E depois ele faz, então, uma outra pergunta para ser respondida no positivo. Essa lamparina não é para ser colocada no velador, era uma espécie de um suporte onde eles penduravam a lamparina, a candeia, o lampião. E então Jesus faz a pergunta, uma para ser respondida não, outra para ser respondida sim. E é interessante que Mateus, o verso 22, explica a parábola, já é a explicação, e diz assim: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Aqui, mais uma vez, Jesus está se referindo ao Evangelho. Ele não era para ser oculto, não era para ficar escondido, não era para ser privilégio de uns poucos, mas era para ser pregado, para ser anunciado, para ser revelado. Esse era o propósito. Isso está em consonância com a explicação, porque Jesus falava em parábolas. E aqui cabe mais uma coisa muito interessante, que vem aqui o verso 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma frase constantemente repetida por Jesus. Várias vezes ele mencionou isso. E ele usava esta frase a título de uma exortação dada por Jesus como ênfase, para enfatizar uma verdade que ele estava querendo destacar. Preste atenção, seria mais ou menos, preste atenção, ouça bem, é assim que tem que ser. Irmãos, agora vamos buscar aqui uma aplicação para a nossa vida, não é? Da mesma forma como a lamparina, a candeia, não deveria ser posta debaixo da cama, nem escondida naquele alqueire, naquela botija, mas sim posta no velador para cumprir o seu papel. A palavra de Deus é para ser pregada. Se lá no Sermão da Montanha Jesus diz que nós somos a luz dos homens, aqui esta luz é a luz da palavra de Deus. Estamos nós compartilhando esta mensagem, irmãos? Estamos nós pregando esta mensagem? Será que nossas igrejas estão fortemente comprometidas com a pregação da palavra, com o testemunho positivo, a começar dos seus vizinhos e nas comunidades onde estão inseridas? Somos considerados relevantes por nossos vizinhos, por nossa comunidade? Somos uma igreja atuante, somos uma igreja em que a palavra de Deus é exposta, é pregada não só no púlpito, mas nas ações de amor, nas ações de evangelização que se faz, nos esforços que se fazem em favor das pessoas, em suprir suas necessidades? Para a gente pensar, uma igreja fechada em si mesma, que ministra só para os seus membros no quadrilátero do templo, não está cumprindo esse papel.
A outra parábola, como mencionamos, é um desdobramento dessa que em nossas Bíblias aparece apenas como a parábola da candeia, e ela é a parábola mencionada aqui pelo autor, recebe o título de a parábola da medida. Eu confesso que nunca havia percebido isto e para mim também isso aqui foi uma novidade. Mas ele começa dizendo que o reino de Deus é como se alguém lançasse a semente e o homem vai deitar, vai dormir. Perdão, eu fiz aqui uma pequena confusão. Eu já pulei para a parábola da semente. Rebobina a fita aí e volta para cá. Ele diz, então, atentai no que está, naquilo que vocês vão ouvir. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Jesus diz assim, pois aquele que tem vai ser acrescentado, e aquele que não tem, até o que tiver lhe será tirado. Ora, que coisa interessante. Esta era uma ilustração própria do mundo comercial. Jesus usa muitas ilustrações em várias parábolas que envolvem compra, venda, recursos, dinheiro, e ele é a ideia do mercado, é aquela sobrinha que o comerciante coloca mais, a gente diz aqui, alguns usam uma gorjinha mais aí, uma quireirinha mais. Então, Jesus estava usando este contexto conhecido de sua época para dizer o seguinte, esta generosidade, ainda que em pequena medida, ela também vai afetar vocês. Jesus, ele faz esta menção dos bons vendedores que tratam os seus compradores para enfatizar que a pessoa que estiver aberta a receber a luz da palavra de Deus, ela será agraciada com mais luz. Ao passo que aqueles que estão fechados para a luz da palavra de Deus, até a semente, até a pequena luz, aquela luz que foi dada, ela será retirada. E aqueles que estiverem abertos, o seu coração fará com que essa luz cresça. E isso está também em harmonia com a parábola do semeador. Aqui nós fechamos esta lição